Queria que você então abrisse sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 3, versículo de número 14. Neemias, capítulo 3, verso 14. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Depois abra sua Bíblia, deixa aberto Neemias e abra também em Isaías 45, verso 2 e 3. Isaías 45, versículo 2 e versículo de número 3. Isaías 45, versículo 2 e versículo de número 3. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quantos encontraram, digam glória a Jesus. Muito bem, vamos para a palavra. Primeiro texto, Neemias 3,14, diz assim: e a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Vou ler de novo. E a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Amém? Agora vamos lá para Isaías, capítulo 45, versículo de número 2 e verso 3. Isaías, capítulo 45, versículo 2 e 3. Diz assim: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isaías 45, 2 e 3. Vou ler de novo. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos em minha direção, orem por mim, intercedam para que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações nesta noite através da sua palavra. Meu amigo Espírito Santo, essa é a tua palavra poderosa, bendita, que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, nos toque nessa noite de uma forma sobrenatural, que haja revelação, liberar de vida e de graça do Senhor sobre nossas vidas. Que através da tua palavra haja cura, milagre, salvação, restauração e a glória devida dada ao teu nome. Em o nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Como sempre, pedi aos queridos irmãos que estejam orando no Espírito Santo durante todo o tempo que eu estiver pregando a palavra. Amém? Isso é muito importante, que você esteja orando no Espírito. Durante a palavra, pode orar baixinho para não incomodar as pessoas que estão ao seu lado, mas vai orando no Espírito. Vamos criar uma atmosfera de unção, de glória, de intercessão, e que você possa interagir comigo na palavra, você intercedendo no Espírito e eu pregando. Deus vai fazer algo grande nessa noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Hoje, então, vamos estar falando sobre a porta da excelência. Diga para o seu irmão, porta da excelência. Diga para 3 pessoas isso, porta da excelência. Amém? Hoje é a 5ª porta. Já falamos sobre a porta das ovelhas, que aponta para o senhorio de Cristo em nossas vidas, para o sacrifício do Senhor Jesus. Já falamos sobre a porta do favor de Deus, já falamos sobre a porta da multiplicação, já falamos sobre a porta das novidades, e hoje vamos estar falando sobre a porta da excelência. Diga para o seu irmão, porta da excelência. Cada uma dessas portas que foram restauradas lá nos muros de Jerusalém, no tempo de Neemias, elas têm um significado e uma aplicação profética hoje. Você sabe que naquela época, para você que não está participando do início, entender o contexto histórico,
A cidade de Jerusalém estava cercada por muros e tinha suas portas para entrar dentro da cidade. E no período em que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo, destruiu as portas, levou o povo cativo para a Babilônia, e o povo ficou cativo na Babilônia durante cerca de 70 anos. Então, quando Deus, através do profeta Jeremias, profetizou que o cerco, o cativeiro duraria 70 anos, e Daniel, lendo o livro de Jeremias, interpretou aquele livro, entendeu que o tempo da profecia começou a se cumprir. Daniel começou a interceder para que Deus pudesse levar o povo de volta à terra da promessa, levar o povo de volta para Israel, para Jerusalém, para Judá. E aí Deus usou um rei chamado rei Ciro, e esse rei permitiu que o povo começasse a voltar para Jerusalém. E quando o povo vai voltando para Jerusalém, eles encontram uma cidade desolada, os muros da cidade totalmente destruídos, o templo totalmente destruído e as portas da cidade completamente destruídas. E eles tinham uma grande missão: restaurar os muros, restaurar o templo e restaurar as portas da cidade. Amém? Era a missão deles. E Deus usou vários homens para isso. Deus usou Esdras, o sacerdote Esdras, Deus usou o governador Neemias, Deus usou Zorobabel, Deus usou Ageu, o profeta Ageu, Deus usou o profeta Zacarias, Deus usou o profeta Malaquias, todos eles profetas pós-exílicos que foram usados por Deus para animar o povo, para encorajar o povo na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução dos muros, na reconstrução das portas e na reconstrução do templo de Jerusalém. Então esse é um período histórico. Então as portas foram sendo restauradas. E essas portas que foram restauradas no tempo de Neemias aparecem também na Nova Jerusalém Celestial, no livro de Apocalipse 21. Você pode conferir que Apocalipse diz que a Nova Jerusalém também tem 12 portas. Assim como a Jerusalém do passado, do tempo de Neemias, tinha 12 portas, a Nova Jerusalém Celestial também tem 12 portas. Então nós temos uma Jerusalém no futuro e nós temos uma Jerusalém no passado. Nós temos as 12 portas passadas e nós temos as 12 portas futuras. Mas entre as 12 portas do passado e as 12 portas do futuro, entre as 12 portas da Jerusalém de Neemias e as 12 portas da Jerusalém de Apocalipse, nós temos um tempo profético para hoje. Nós temos uma aplicação profética dessas 12 portas para hoje. Amém? Então hoje nós estamos falando sobre a quinta porta, que era a porta do monturo, uma linguagem mais simples também chamada de porta do lixo. Talvez você perguntou assim: pastor, por que a porta do lixo ela vai representar a porta da excelência? E eu vou te explicar por quê. É tão importante, queridos, que uma cidade ela tenha um descarte de lixo. A porta do monturo ela era assim chamada, pois era a principal saída para o Vale de Inom. E era exatamente no Vale de Inom que a cidade de Jerusalém jogava o seu lixo. Era lá que a cidade jogava o seu lixo. Então, um dos fatores essenciais para a saúde de uma cidade é o descarte apropriado do seu lixo. Amém? Vocês estão entendendo? Então, essa porta, apesar de não ter um nome bonito, ela cumpria uma função exatamente importante, muito importante. E qual é a aplicação? O que ela nos lembra? Ela nos lembra de que, assim como uma cidade, cada um de nós deve se livrar daquilo que nos contamina. Amém? Da mesma forma que a cidade precisa ter um descarte apropriado de lixo, da mesma forma que a cidade deve ter um lugar para descartar de forma adequada o seu lixo, para que não haja contaminação, nós também, se quisermos viver em excelência, que é o padrão de Deus para a nossa vida, nós precisamos também descartar tudo aquilo que possa nos contaminar, tudo aquilo que possa contaminar a nossa vida, tudo aquilo que possa nos impedir de viver com excelência o padrão que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Imagine, queridos, eu acho isso muito ruim, às vezes acontece. Graças a Deus não é com frequência, mas de vez em quando acontece isso. E vocês já viram, pelo menos aqui no nosso bairro, de vez em quando acontecia. Vou profetizar colocando no passado o verbo.
de a gente colocar lixo e o caminhão, às vezes, do lixo da prefeitura ter algum impedimento, quebrar, está em reforma, e o lixo ficar aí até de tarde, às vezes ficar até o dia seguinte. E é horrível, não é verdade? Os cachorros vêm, bagunça, rasgam o saco de lixo, espalha, é horrível. Agora imagine essa situação se perdurando. Dia após dia, não tem um lugar certo para descartar o lixo. Dia após dia, semana após semana, você coloca o lixo na rua e o lixo vai acumulando, e você desiste de colocar na rua e você diz, vou ver algum lugar aqui em casa para guardar o lixo, enquanto o carro da prefeitura passa. E você vai acumulando coisas. Isso vai trazer para você doenças, vai trazer para você enfermidades, vai trazer para a cidade doenças. Então a porta do lixo que tinha em Jerusalém, ela tinha um propósito, embora o nome não era um nome bonito, mas ela tinha um propósito. Qual era o propósito da porta do monturo? Que aparece em algumas versões como porta do monturo, em outras versões como porta do lixo. Qual era a função? Exatamente essa: o descarte apropriado do lixo em um vale chamado Vale de Inom, onde era jogado o lixo, para que a cidade pudesse ter saúde, para que houvesse a devida manutenção e que a cidade pudesse viver em excelência. Quantos estão entendendo? Agora, para você entender de forma mais apropriada, vou usar uma linguagem aqui mais simples para você entender. Na sua casa, o banheiro é tão importante quanto a cozinha. Sim ou não? Sim. O banheiro é tão importante quanto a cozinha. Então, ter o lugar certo de descarte de dejetos é prioridade para que se mantenha a saúde. E agora tem uma aplicação para a nossa vida, porque a porta do lixo, a porta do monturo aponta para a excelência exatamente por isso. Porque se nós quisermos experimentar um padrão de excelência daquilo que Deus planejou e projetou para a nossa vida, nós precisamos descartar tudo aquilo que nos contamina. Seja no espírito, seja no corpo, seja na alma, seja nas emoções. Amém? Nós precisamos estar dispostos a fazer isso. Quando termina o capítulo 6 de 2 Coríntios, que Paulo fala das promessas em que o Senhor diz assim: eu vou receber vocês como meus filhos e eu serei o pai de vocês. Termina o capítulo 6 de 2 Coríntios, capítulo 6, começando o capítulo 7, Paulo faz a seguinte observação. 2 Coríntios 7, verso 1, ele diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas. Que promessas? Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos. Essa é a promessa que Deus tinha feito no capítulo 6 de 2 Coríntios. Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos. Aí Paulo, no capítulo 7, verso 1, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos. Diga comigo: purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Visto que temos tais promessas, quais são as promessas? Eu serei o teu pai e você será meu filho. Visto que nós temos essas promessas, o que nós devemos fazer? Nos purificar de toda imundícia da carne e do espírito, de tudo aquilo que nos contamina, de tudo aquilo que nos distancia do propósito que Deus tem para as nossas vidas, de tudo aquilo que nos impede de alcançar o padrão da excelência que Deus planejou para mim e para você. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus tem um padrão de excelência para a minha vida e para a sua vida. Amém? Deus tem um padrão, queridos, para nós. Um padrão elevado, um padrão alto. Para a vida espiritual, para a vida familiar, para a vida conjugal, para a vida emocional, para as nossas finanças, para a nossa saúde. Para cada área da nossa vida, Deus deseja, Deus anseia, Deus planejou um padrão de excelência para cada área da nossa vida. E se nós não entendermos que essa porta do monturo sinaliza em nossas vidas um processo contínuo, constante de santificação, de purificação,
para que nós possamos alcançar a excelência que Deus deseja para nós, nós não estaremos desfrutando daquilo que Deus planejou plenamente para nossas vidas. Quantos estão entendendo? E são promessas maravilhosas que Deus tem na sua palavra. Por exemplo, em 1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, observe que Deus não apenas perdoa. Além de perdoar, Ele faz o quê? Purifica. Observe o que o texto diz. Não é apenas o perdão que Ele dá, mas além de perdoar, Ele purifica. Porque você sabe que algumas pessoas, quando elas estão muito viciadas ou presas a substâncias tóxicas, drogas, seja drogas, entre aspas, lícitas ou drogas ilícitas, seja bebida alcoólica, ou cigarro, ou cocaína, ou maconha, ou crack, ou qualquer outra substância química que a pessoa fez uso durante muito tempo, essa pessoa está intoxicada por essa substância. Não é verdade? Ela está intoxicada. Então o que acontece? O cérebro daquela pessoa está dependente. Por isso que a pessoa ela fica o tempo todo presa àquele vício, querendo não retornar àquele vício. Em Provérbios 23, isso é interessante, eu queria abrir um parênteses rapidinho para você. Provérbios 23, vamos lá, rapidinho. Provérbios capítulo 23 fala desse processo da pessoa que é viciada em bebida, mas que serve também para qualquer vício, né? Pessoas que são viciadas em drogas, em maconha, em cocaína, em crack, ou qualquer outra substância química, passa por esse mesmo processo. Provérbios capítulo 23. Provérbios 23, verso de número 29. Provérbios 23, 29. Olha o que está escrito na palavra. Acharam, encontraram, amados? Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as brigas? Para quem são as queixas? Para quem são as feridas sem causa? E para quem são os olhos vermelhos? São para aqueles que se demoram perto do vinho, para aqueles que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. No fim, ele morderá como uma cobra, e como um basílico os picará. Teus olhos olharão para as mulheres estranhas, ou seja, para as mulheres da rua. O teu coração falará perversidades. Você vai ficar falando tolices. Verso 34. Serás como que dorme no meio do mar e como que dorme no topo do mastro. Ou seja, você vai ficar tonto. Quem dorme no mar fica tonto. Continuando. E dirás, verso 35. Espancaram-me e não me doeu. A pessoa fica anestesiada. Não só para as dores físicas, mas também para as dores emocionais, porque essa, na verdade, é uma fuga. As pessoas que usam substâncias químicas, sejam drogas lícitas, seja álcool, elas buscam ali uma anestesia para o sofrimento. Elas querem esquecer os problemas da vida recorrendo à bebida ou recorrendo às drogas. Aí ele diz assim, espancaram-me e não me doeu. Por quê? Porque a pessoa está anestesiada. E diz assim, bateram-me e não senti. Por quê? Porque está anestesiada. Verso 35 ainda, ele diz assim, quando virei a despertar? Agora aqui está a pior fase, queridos. Ele diz assim, tornarei a buscá-la outra vez. Aqui é o ciclo do vício. Tornarei a buscá-la outra vez. Então a pessoa passou por todo esse processo, por toda essa consequência, seja da bebida, ou seja do álcool, seja das drogas, e ela diz assim no finalzinho, eu vou buscar de novo. Eu vou de novo, eu vou buscar de novo. Eu quero mais uma dose, eu quero novamente. E por que a pessoa faz isso? Porque ela está intoxicada pelaquela substância química, seja do álcool, seja das drogas ilícitas, e ela fica com uma dependência no seu cérebro daquela substância. Ela fica dependente.
Por isso, geralmente, quando uma pessoa busca meios de tratamento seculares, que não pela libertação espiritual, que não pela libertação do evangelho, o que algumas clínicas seculares fazem? Deixa a pessoa passar por um processo de desintoxicação. Para que nesse processo de desintoxicação químico, a pessoa vai criando condições de não voltar a desejar a bebida ou não voltar a desejar as drogas. Porque ela precisa passar por um processo de desintoxicação, o que nós chamamos na linguagem espiritual de purificação. Amém? A linguagem secular diz desintoxicação, a linguagem bíblica chama purificação. Agora, olha que tremendo, porque o texto que nós lemos em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. É a primeira coisa que Ele faz. Ele perdoa o seu pecado. Mas não somente isso, se nós tivermos a coragem de confessar os nossos pecados, diz a Bíblia que Ele nos purifica. Ele vai purificar o seu coração. Ele purifica o seu interior. Ele purifica você. Se você clamar para que Ele purifique você, Ele vai purificar. Ele vai desintoxicar você desse mal, para que você não deseje, não queira viver uma vida de pecado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, queridos, essa porta aponta justamente para isso. Queremos excelência? Queremos viver o padrão que Deus deseja para nossas vidas? Então nós precisamos permitir que o Senhor nos purifique. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então a restauração dessa porta aponta para a necessidade de descartarmos tudo que nos contamina e nos distancia do propósito excelente do Senhor. Vou repetir para você que está anotando. A restauração desta porta aponta para a necessidade de descartarmos tudo. Diga comigo, tudo. Diga mais uma vez, tudo que nos distancia e nos contamina e que nos distancia do propósito excelente do Senhor. Amém? Então, quando você passa por aquela porta simbólica, profética, você vai passando com esse entendimento espiritual, que pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela graça do Senhor Jesus, você será purificado. E que você deseja viver no padrão de excelência que Deus planejou para a tua vida. Seja na vida moral, seja na vida espiritual, seja na vida familiar, seja na vida conjugal, seja na vida financeira, seja na vida física, seja nas tuas emoções, há um padrão excelente de Deus para você. Amém? Há um padrão excelente de Deus para a tua família, para a tua casa. Diga glória a Deus. Então, seguir a Cristo Jesus é estabelecer como meta suprema uma vida de santidade pautada na excelência de Cristo. Seguir a Jesus é estabelecer como meta suprema uma santidade pautada na excelência de Cristo. Há um texto que eu estava lendo essa semana, e esse texto me chamou muita atenção. Amém? 1 Pedro capítulo 1, verso 14, que diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amaldar. O que significa isso? Modelar. Não sejam modelados pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Então o segredo da excelência é ver a própria vida como matéria-prima da glória de Deus. Viver com excelência é usar toda a nossa vida para alcançar propósitos eternos. Diga assim: a minha vida é obra-prima da glória de Deus. É viver para a glória dele. Isso é viver com excelência. É viver para a glória de Deus. Amém? Para os planos dele. E aí não importa a idade, Jesus é o nosso modelo.
Jesus, com 12 anos, ele estava entre os doutores, Bruno, ensinando, pregando, ministrando a palavra. E ele disse para os seus pais: me convinha fazer os negócios do meu pai. Amém? Jesus, com 12 anos, já era excelente. Ele já estava na excelência do padrão de Deus, com 12 anos. Então não importa, uma criança pode ser excelente se decidir ser. Entendeu, Clarinha? Você pode decidir viver o mais alto nível de excelência na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, nos seus relacionamentos externos, na sua família, impactar pessoas, impactar seus colegas, suas colegas com o Evangelho de Cristo, fazer a diferença. É uma decisão que cada pessoa, seja criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, anciã, é uma decisão que cada um de nós precisamos tomar. A decisão de viver no mais alto nível da excelência que Deus planejou para nossas vidas. Não se comparando com outras pessoas, mas viver no nível da excelência que Deus planejou para a nossa própria vida. Amém? Então é a decisão que nós precisamos tomar, cada um de nós. E viver uma vida para a glória de Deus. Pegar a nossa vida e dizer: Senhor, eu ofereço a minha vida a Ti para a Tua glória. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, se eu não me engano, não, 10, 31, diz assim: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí, quando nós fazemos isso, nos leva a viver em excelência, porque enquanto eu estou dirigindo, eu posso perguntar para mim mesmo: eu estou dirigindo para a glória de Deus? Enquanto eu sou pai, eu posso dizer assim: eu estou sendo um pai para a glória de Deus, eu estou criando os meus filhos para a glória de Deus. Você, como mãe, pode dizer: eu estou criando os meus filhos como mãe para a glória de Deus. Eu estou sendo uma mãe para a glória de Deus. Eu estou sendo um funcionário para a glória de Deus. Ou eu estou sendo um patrão para a glória de Deus. Eu estou sendo um empresário para a glória de Deus. Eu estou sendo um líder de célula para a glória de Deus. Eu estou dirigindo a minha célula para a glória de Deus. Eu estou tratando bem as pessoas da minha casa para a glória de Deus. Como é que eu me relaciono no comércio? Como é que eu me relaciono com os meus colegas da faculdade, da escola, do trabalho? Eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Então, à medida que a gente se questiona ou permite que o Espírito Santo acenda dentro de nós essa motivação de questionarmos se estamos realmente vivendo para a glória de Deus, vai sendo desenvolvido em nós um padrão de excelência. Por que Jesus foi tão excelente em tudo que ele fez? Porque ele viveu 100% para a glória de Deus. Amém? Ele viveu 100% para a glória de Deus. Diga aleluia. Então você que é pai, você que é mãe, você precisa criar os seus filhos para a glória de Deus. Qual é o futuro que você deseja para os seus filhos? Como você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Ou você pensa nos teus filhos apenas eles serem médicos, eles serem advogados? Eles têm uma profissão terrena aqui na terra. Tem pais que a única motivação que ele tem para os filhos é: eu quero que meus filhos sejam um médico, que meu filho seja um advogado, que os meus filhos sejam um doutor numa área ou em outra. A única motivação é motivação secular. Não tem nenhuma motivação espiritual. Eu quero que meu filho seja um homem de Deus, um homem de oração, um profeta das nações, um pregador da palavra, um ganhador de almas, um homem que venha impactar as nações, ou uma mulher que venha impactar as nações, que venha incendiar as nações com o evangelho, que venha ser instrumento de Deus para ganhar almas para Jesus, uma menina de oração, uma menina cheia da presença. Não! Só tem motivações seculares. Então nós precisamos criar os nossos filhos para a glória de Deus, queridos. Para a glória de Deus. Eu me lembro que uma vez uma irmã veio apresentar sua criança, como vocês vão fazer hoje à noite. E eu disse para ela: e se Deus chamar o seu filho para as nações, você está disposta a dar o seu filho para Deus?
A gente não entende o que é consagração, a gente não entende. Vocês vão consagrar hoje à noite, vocês têm que entender o que é isso. Porque a gente não entende o que é consagrar algo a Deus, o que é consagrar uma pessoa a Deus. Quando você consagra, você está dizendo, estou santificando para o Senhor, a partir de hoje é do Senhor. Que o Senhor faça o que desejar, faça o que quiser. Isso é que significa consagrar. E eu disse para ela, ame o seu filho, cuide do seu filho, mas um dia Deus pode chamar o seu filho para missões. E aí? Ela ficou meio sem graça, ainda pegada com a criança. E disse, Deus sabe, se for a vontade de Deus. Mas eu senti na expressão dela que não era algo que ela desejava. Porque é como se aquilo fosse um desperdício. Meu filho fazer missões, isso é um desperdício. Eu quero que meu filho seja um médico. Ele pode ser um médico, mas pode ser um médico missionário. Pode ser um advogado missionário, daí. Pode fazer missões fora do Brasil, pode fazer missões dentro do Brasil, porque não é só fora que se faz missões. Amém, queridos? Então nós precisamos consagrar e entender o que significa ser consagrado. E eu me lembro de uma outra experiência. O irmão veio com o seu carro e disse assim, pastor, eu queria que o senhor consagrasse esse som aqui a Deus. Eu falei para ela, minha irmã só entende o que significa consagrar esse som a Deus. Porque eu sabia que algumas pessoas da família dela usavam o carro também, essas pessoas não eram cristãs. E eu já tinha visto várias vezes essas pessoas usando músicas mundanas, assim, absurdas, músicas terríveis naquele som. Eu disse, a senhora entende o que é isso? Eu consagrar esse som a Deus significa se esse som do seu carro deve ser usado somente para tocar músicas que louvem o Senhor, que engrandece o Senhor, que exalte o nome do Senhor. A irmã entende isso. A irmã tem que, se eu consagrar o seu som, a irmã precisa conversar com seus familiares para não tocar músicas mais que não sejam de adoração ao Senhor. Porque consagrar significa estou separando para o uso santo. É isso que significa consagrar. Lembra de quando Belsazar pegou os utensílios do templo de Jerusalém? Lembra disso? E começou a tomar vinho em uma festa profana? Os utensílios do templo que eram consagrados ao Senhor, a Bíblia diz que naquele mesmo instante apareceu uma mão na parede e escreveu Mene, Mene, Persel, Tequim. Pesado foste teu reino na balança e foste achado em falta. O teu reino passou aos medos e persas e naquela mesma noite a Bíblia diz que o rei Belsazar morreu por um motivo muito simples. Não temeu a Deus, pegou os objetos que eram consagrados a Deus e usou para usos profanos e inadequados. Mas muito mais do que objetos, queridos, nós somos, eu e você, somos vasos de Deus. E a Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós, o Espírito Santo tem ciúmes de mim e de você. Diga isso para a pessoa que está falando, o Espírito Santo tem ciúmes de você. Amém? Não é um ciúme carnal como um ciúme humano, é um ciúme de zelo. É um ciúme de zelo. Então nós precisamos entender isso, que é a consagração. Diga glória a Deus se você está entendendo. Nós estamos sendo consagrados para o uso santo ao Senhor. Estamos sendo consagrados. Diga glória a Deus. Agora, qual é então a motivação? Qual é a motivação para que nós possamos andar em santidade? Nós precisamos ter a motivação certa. A motivação certa para andarmos em santidade é entendermos uma coisa bem simples. Somos filhos. Diga assim, a minha motivação, mais alto, diga a minha motivação para andar em santidade é porque eu sou filho de Deus. Diga mais uma vez, filho de Deus. Amém? Porque o texto diz assim, olha como o texto começa falando. Quando eu estava lendo esse texto essa semana, isso me chamou a atenção demais. Deus falou poderosamente ao meu coração. 1 Pedro 1,14. 1 Pedro 1,14. Olha o que diz. Como filhos obedientes. Olha como o texto começa.
como filhos obedientes. Diga comigo assim, como filhos, mais alto, irmão, diga como filhos obedientes. Comece assim, como filhos obedientes. Não se deixem amaldar, ou seja, modelar. Você sabe que se você pegar as mulheres e os homens também, que gostam de fazer bolo, né? Bismarck é homem, macho, sim senhor, já provou isso 3 vezes, e gosta de fazer bolo. Né? Então não é só as mulheres que gostam de fazer bolo, não, tem homens também que gostam de fazer bolo. Amém? Você sabe que se você pega a massa do bolo e você vai fazer um bolo, como é que funciona? Se você pega o bolo, a massa líquida, e coloca numa forma redondo, quando o bolo assar, vai ficar que formato? Redondo. E se você bota a massa do bolo numa forma quadrada, quando o bolo assar, vai ficar que formato? Quadrado. Se for triângulo, vai ficar no formato de triângulo, então não importa. O bolo ele vai ser amaldado pela forma. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então olha o que o texto está dizendo. Vocês são filhos obedientes. Vocês são filhos obedientes. Meu Deus do céu, se eu estivesse liberando um carro que estava todo mundo pulando da cadeira, eu vou dar uma chance para você de novo. Vocês são filhos obedientes. Glória a Deus. Olha o que o texto diz. Como filhos obedientes. Tu lendo 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar, modelar pelos maus desejos de outrora, pelos costumes de antes, da velha vida, da velha natureza, do velho homem. Quando vocês viviam na ignorância, e a ignorância aqui não é ignorância no sentido de rispidez, é ignorância no sentido de não conhecer. Quando vocês viviam no não conhecimento de Cristo, quando vocês não conheciam Cristo, não se deixem agora que vocês são filhos de Deus, ser moldados por essa velha vida que vocês tinham antes. Continuando a leitura. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo, pois está escrito, sejam santos, porque eu, Senhor, sou Deus, sou santo. Mas observe que o texto começa dizendo o quê? Como filhos. Como filhos. E no verso 17, se você for continuar, não está aqui na minha apostila, mas no verso 17, se você for continuar aí a leitura, você vai dizer assim, vai ver assim, que está escrito assim, se vocês invocais por Pai, não é assim? Aquele que sem acepção de pessoas, julga retamente, vivei com temor e tremor nos dias da vossa peregrinação na terra. Então o que ele está dizendo? Vocês invocam a Deus como Pai, Ele é o Pai de vocês, vocês são filhos dEle, então essa é a nossa motivação para viver em santidade. Por quê? Porque, queridos, você parece com seu Pai, você tem o DNA do seu Pai, você tem a natureza do seu Pai em você. E agora eu estou falando do Pai Celestial, do Pai Deus, do Pai Eterno. Não simplesmente do Pai biológico, físico, mas eu estou falando do Pai espiritual, do Pai Eterno. Você tem a natureza dele em você. Diga assim, eu tenho a natureza de Deus em mim. Diga com voz de guerreiro, meu irmão, toma posse nessa noite, em nome de Jesus. Eu sei que é bom receber um carro de vez em quando, uma casa, amém? Receber uma fazenda, receber dinheiro, prosperidade, porque eu creio que quando eu libero aqui, você recebe lá. Eu creio nisso. Isaac, ele sustentou Jacó de riqueza só com palavra. Palavras têm poder. Amém? As palavras que estão em harmonia com a palavra de Deus, as palavras que são liberadas em concordância com a palavra de Deus, elas são poderosas. A Bíblia diz que Jacó sustentou Isaac. Ele disse, eu te dou do orvalho do céu, eu te dou das riquezas da terra. E ele foi dando, mas você não vê ele pegando um centavo em espécie e dando. Ele só deu de boca, liberando palavras proféticas do seu filho. E quando Esaú chegou, e diz, não tem nenhuma bênçãozinha para mim, meu pai. Ele disse, não, eu dei tudo para o teu irmão.
Mas deu como? Liberando, irmãos, liberando. Você tem que entender isso. Então eu libero para você aqui, você recebe lá. E eu sei que quando eu libero coisas de bênçãos, você recebe. Agora eu estou liberando bênçãos espirituais para você. Você tem que receber também. Amém? Filhos obedientes. Filhos obedientes. Amém? Então vocês são filhos obedientes. Então, vocês são filhos de quem? De Deus. E ele diz assim, sejam santos porque eu sou santo. Então essa é a motivação. Se meu pai é santo e eu tenho a natureza dele, eu também sou santo. Se meu pai é amor e eu tenho a natureza dele, eu vou amar as pessoas. Se meu pai perdoa e eu tenho a natureza dele em mim, eu vou perdoar as pessoas que me ofenderam. Por quê? Porque eu sou filho dele. Eu tenho a essência dele dentro de mim. Eu tenho o DNA dele dentro de mim. Eu tenho a presença dele dentro de mim. Nós fomos os únicos seres que Deus criou a sua imagem, a sua semelhança. Nós somos os únicos seres que Deus criou, que carrega dentro de si a própria essência da semente de Deus. Amém, queridos? Se você soubesse isso, quão poderoso isso é. Meu Deus. Meu Deus. Você não tem noção do que é isso. A palavra semente que o apóstolo João usa é a mesma semente para a semente humana. É a mesma palavra. A palavra em grego, não se escandalize no que eu vou dizer, porque é o que está em grego lá no texto. A palavra em grego, que aparece assim, a semente de Deus o gerou, a palavra em grego é esperma. Semente. Da mesma maneira que você foi gerada por uma semente humana, do seu pai humano, como ser humano, você foi gerada por uma semente divina, como filho de Deus. Em grego, irmão Carlão, a palavra é a mesma. Sabe o que significa isso? Que você carrega dentro de você a imagem de Deus. Assim como na sua aparência física você carrega a imagem do seu pai biológico. Todos vocês que estão aqui, sem exceção, têm traços do seu pai e da sua mãe, dos seus pais biológicos. Todos vocês. Todos vocês parecem de alguma forma com o pai ou com a mãe, ou com os dois, ou com um pouco dos dois. Seja na forma física, na aparência física, seja na aparência, seja na questão de temperamento, de personalidade, você tem semelhança dos seus pais biológicos. Porque você carrega o seu DNA. Mas a Bíblia diz que você carrega também, depois que você nasceu de Deus, você carrega dentro de você a imagem de Deus. O DNA de Deus, por assim dizer. Então, se Deus é santo, você pode ser santo. Se Deus ama, você pode amar. Se Deus perdoa, você pode perdoar. Amém, queridos? Então, esse entendimento é poderoso demais. Glória a Deus. Amém? Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. 1 Pedro 1,17. Agora, olha que tremendo isso. A excelência, diga comigo, a excelência é fazer, com a ajuda do Senhor, o melhor que podemos com aquilo que temos. Então, além de passar por um processo de purificação, excelência é fazer o melhor que podemos com aquilo que temos. Diga mais uma vez, excelência é fazer o melhor que podemos, diga o melhor, não o pior, o melhor que podemos com aquilo que temos. Agora eu vou provar isso para você na Bíblia. Provar na Bíblia. Porque além de ser purificado, para alcançar a excelência, agora você vai usar o que você tem. Não o que você não tem, mas o que você tem.
fazendo o melhor com o que você tem, para alcançar o padrão que Deus tem para a sua vida. Com a ajuda do Senhor. Olha o que está escrito entre as vírgulas. Com a ajuda do Senhor. Pela graça do Senhor. Pela presença dele na sua vida. E aí nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, Davi. Davi vai lutar contra o gigante Golias. Contra o gigante. Um garotozinho. Mas ele confiava no Senhor. E aí a Bíblia diz que o rei Saul quis vestir Davi com a sua armadura. E a armadura de Davi de Saul, não se encaixou em Davi, ficou aquela coisa desengonçada. Davi começou a andar de forma desengonçada com aquela armadura. Porque Saul era um homem alto e forte, Davi era pequeno. Ele tira aquela armadura. E o que Davi tinha? A única coisa que Davi possuía. O que era? Quem lembra? Uma funda. Uma funda. O que é uma funda, para você entender? Essa é uma linguagem bem simples. Não é um formato de um badoque, mas é como se fosse. Não é. É como se fosse um badoque, um estilingue. Como se fosse um estilingue hoje. Uma funda, botava uma pedra, rodava e soltava. Quando soltava, a pedra ia. Então o que Davi tinha era uma funda. Né? Mas para você entender, talvez você não conhece bem o contexto histórico, era tipo um badoque, tipo um estilingue. Por que ele usava aquela funda? Para jogar em leão que aparecesse para comer ovelha, jogar em urso para afugentar o urso, que tentasse comer suas ovelhas. Era uma forma de ele proteger suas ovelhas dos inimigos, dos predadores. Então o que ele tinha? Era uma funda. Agora, pela graça do Senhor, com aquele instrumentozinho tão simples e aparentemente tão insignificante, deixa eu dizer algo para você. O que você precisa para ter sucesso na vida, Deus já colocou em você. Você só precisa reconhecer. Vou repetir, porque isso é uma palavra de Deus para a sua vida. O que você precisa para ter êxito, para ter sucesso em cada área da sua vida, Deus já colocou em você. Você só precisa reconhecer. Então Davi tinha uma funda. E ele vai com aquela funda no nome do Senhor. E quando o gigante vem contra ele, começa a caçoar e amaldiçoá-lo pelos seus deuses, e começa a praguejar e a falar contra o Deus de Israel, e diz: quem é este incircunciso filisteu para falar contra o exército do Senhor dos exércitos? Você vem contra mim, disse Davi para o gigante, com espada e com escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos. Ainda hoje, ele disse, eu darei o teu corpo às bestas feras da terra. E ele pega uma funda, queridos, e com aquela funda, Deus usou aquela funda, aquele instrumento tão simples, aquele pastor de ovelhas, para derrubar aquele gigante. Deus já te deu coisas para derrubar os teus gigantes. Então faça o melhor que você puder com aquilo que você já tem. Vou repetir. Faça o melhor que você puder com aquilo que você já tem. Amém? Nós temos um outro exemplo, Moisés. Eu poderia passar a noite toda aqui falando dos exemplos de pessoas que fizeram o melhor com a ajuda de Deus, com aquilo que tinham. Mas eu vou citar, eu acho que 5 exemplos que eu anotei hoje. Só 5 exemplos. Moisés. O que Moisés tinha? O que Moisés tinha, queridos? Um cajado. Era um cajado. O que tu tem nas mãos, Moisés? Um cajado. Não tinha nada de especial naquele cajado, queridos. Era um cajado de pastor de ovelha. Ele se apoiar no deserto. Era um pedaço de pau, uma vara que ele cortou em um determinado lugar. Era um cajado que ele tinha. Feito um cajado rústico. Aquele cajado ele foi no Egito. Com aquele cajado ele enfrentou o faraó. Não foi pelo cajado. Foi porque ele confiou no Senhor. Mas Deus usou aquilo que ele tinha. Quando ele estava diante do mar vermelho, Deus disse para Moisés: toca com o teu cajado nas águas, e as águas do mar vão se abrir. E as águas se abriram. Vocês estão entendendo, queridos?
com instrumentos simples. Era tudo que ele tinha. Mas ele confiou no Senhor. Faça o melhor que você puder com aquilo que você tiver. Assim você vai alcançar o padrão de excelência. O melhor. Ah, pastor, eu estudo em escola pública. A escola pública tem tanto descaso, tantos leis, professor assim, não tem aula de direito, tantos horários vagos. Faça o seu melhor com o que você tem hoje. Se você estuda na escola pública, dê o seu melhor lá. Estude, leia tudo que você puder, leia todos os livros, faça suas atividades. Seja ter inspiração para os seus professores, dá uma aula melhor. Faça o seu melhor. Porque a gente fica reclamando da vida, porque disse assim, eu não tive muitas oportunidades. Todos nós temos muitas oportunidades, todos os dias que Deus nos deu. Nós precisamos agarrar essas oportunidades. Eu tinha um pastor, no sentido de que ele não é mais o meu pastor hoje, né? Mas ele dizia assim, a oportunidade, ele já usava essa expressão, é cabeluda na frente e careca atrás. E eu não entendia quando ele falava isso a princípio. Por quê? A oportunidade é cabeluda na frente e atrás é careca. Por quê? Porque na frente tem onde você segurar. Quando ela está diante de você, tem como você segurar, agarrar. Depois que passa, não tem mais como agarrar aquela oportunidade. Pode vir outra, mas aquela você perde. Vocês estão entendendo, queridos? Então não reclame de falta de oportunidades. Deus tem te dado oportunidades todos os dias para você ser o melhor com aquilo que Deus te deu. Amém? Com aquilo que Deus te deu. O que aquele jovem tinha? 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E ele coloca esses 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus. Olha, o que você tem, por mais que pareça ser insignificante, Flávio, quando você coloca nas mãos de Jesus, você experimenta um resultado sobrenatural. Amém? Aquilo que você tem, Gils, por mais que pareça pequeno e inapropriado, quando você coloca na mão de Jesus, você alcança um resultado sobrenatural. Então aquele jovem apresenta tudo que ele tinha. Irmão, 5 pães e 2 peixinhos é um lanche de um menino. É um lanche. Né? 5 sanduíches de atum. Atum não, que atum é muito grande. Vamos botar 5 de sardinha. Porque sardinha é peixe pequeno, dá para colocar dentro do pão. Atum é gigante, né? Então, 5 pães com 2 sardinhas. Sanduíche de sardinha. Era o lanche de um menino da tarde. É um lanche de um adolescente. Pois aquele lanche foi colocado nas mãos de Jesus. Aquele pouquinho foi colocado nas mãos de Jesus, Gilvan. E a Bíblia diz que Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então nós podemos contabilizar aproximadamente 20.000 pessoas que foram alimentadas com aquele lanchezinho do adolescente. Excelência é fazer o melhor que você puder com a ajuda do Senhor, com aquilo que você tiver. Amém? E o que Sansão tinha? Sansão venceu 1.000 homens. O que Sansão tinha? Me diga aí. Ele venceu 1.000 homens. Qual foi a arma que Sansão usou, Cléo? A queixada de um jumento. Ele encontrou isso aqui, essa parte aqui do jumento, a mandíbula. Uma mandíbula seca de um jumento lá. E vem um exército de 1.000 homens contra ele. E a Bíblia diz que ele pede ao Senhor força. E com aquela queixada daquele jumento, com aquela mandíbula daquele jumento, ele venceu um exército de 1.000 homens. Queridos, o que é isso? É como se dissesse, Senhor,
tudo que eu tenho agora. Eu não tenho uma espada, eu não tenho um escudo, eu não tenho uma armadura me protegendo agora. A única coisa que eu tenho é essa mandíbula de jumento, esse osso seco, essa queixada do jumento aqui. É tudo que eu tenho. Mas me usa, Senhor. Com isso que eu tenho, me dá um grande milagre, me dá um grande livramento. E ele cai para dentro do exército inimigo e os vence. Porque o poder de Deus estava sobre ele. Não tem nada a ver com o osso do jumento em si. É o poder de Deus. Quando você usa o pouco que você tem, debaixo da unção do Espírito Santo, confiando no Senhor, dizendo: Senhor, é tudo que eu tenho, mas eu coloco nas tuas mãos, me usa, me abençoa, me prospera, muda a minha circunstância, muda a minha família, muda a minha casa, muda o meu casamento, muda a vida dos meus filhos. É isso que eu tenho, mas eu consagro a Ti, Senhor. E quando você faz isso, queridos, Deus te faz romper em excelência no padrão dele. Como se vocês estão entendendo. Glória a Deus. E o que a viúva tinha? Nós falamos até sobre isso quando falamos da multiplicação. Um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. O que você tem? Ela disse: nada a não ser um pouquinho de azeite. E ela pega, segundo a ordem do profeta, e começa a colocar o azeite nas vasilhas que ela tinha tomado emprestada dos seus vizinhos. E quando ela toca a primeira gotinha de azeite, o azeite se multiplica. Por quê? Porque disponibilizou para o Senhor. Então, queridos, a gente aprende uma grande lição com esses textos. Todas essas personagens bíblicas, quando dispuseram o pouco que tinha para o Senhor, experimentaram um resultado excelente. Quando dispuseram o pouco que tinha, ou tudo que tinham para o Senhor, experimentaram um resultado sobrenatural, um resultado excelente. Amém, amados? O que você tem? O que você tem? Senhor, tudo que eu tenho é isso. Mas eu consagro a Ti. Eu consagro a Ti a minha casa. Eu consagro a Ti o meu carro, eu consagro a Ti a minha vida, eu consagro a Ti os meus filhos, eu consagro a Ti o meu casamento, eu consagro a Ti a minha família. E isso que eu tenho, eu uso para a Tua glória, com a Tua ajuda, para alcançar a excelência que o Senhor tem para a minha vida. Amém, queridos? Amém? 2019, escute isso, será o melhor ano da sua vida. 2019 será o melhor ano da sua vida. Nesse ano, escute o que eu estou te falando. Deus vai criar conexões sobrenaturais para você. Neste ano, Deus vai trazer conexões com pessoas chaves na tua vida. Conexões com pessoas abençoadoras da tua vida. Neste ano, Deus vai destravar você em áreas que você estava travado no mundo espiritual. Neste ano, Deus vai afastar de você pessoas que estavam sendo roubadoras, sugadoras de energia da sua vida. E Deus vai trazer conexões certas, conexões de excelência, conexões que vão prosperar a tua vida, que vão abençoar a tua vida. Deixa eu dizer algo para você. Você é. Isso que eu vou falar pode te assustar, mas abre os teus olhos. Você é, em média, as 5 pessoas com quem você mais se relaciona. Você é, em média, as 5 pessoas com quem mais você se relaciona. Os teus resultados são, em média, semelhantes aos resultados das 5 pessoas com quem você mais se relaciona. Ok? Por isso, esse ano, Deus vai trazer conexões sobrenaturais para a tua vida. As conexões certas. Diga para o seu irmão, peça a Deus discernimento espiritual. Diga para ele, fala para 3 pessoas, peça a Deus discernimento espiritual.
para você discernir as pessoas chaves que Deus vai colocar na sua vida nesse ano. Relacionamentos chaves que Deus vai colocar na sua vida nesse ano. Escute isso. Esse ano você vai conhecer algumas pessoas que você jamais ousou, pensou em poder um dia conhecer. Vou repetir. Nesse ano, você vai conhecer algumas pessoas que serão pessoas chaves na sua vida, que você jamais ousou ou sonhou ou imaginou que um dia pudesse conhecer. E essas pessoas serão instrumentos de Deus para te conectar com um futuro surpreendente, poderoso e glorioso. Mas uma coisa que você precisa: tenha discernimento espiritual. Por quê, pastor? Porque o inimigo vai querer te enganar no processo. Busque discernimento espiritual. Porque a conexão tem que ser feita com as pessoas certas que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém? Esse é o ano da excelência. Esse é o ano da excelência. Esse é o ano da excelência. 2019 será o melhor ano da sua vida. Aleluia! Então a vida de excelência é possível em Cristo Jesus. E Ele prometeu vida abundante para aqueles que nele creem. Ele disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu, disse Jesus Cristo, vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Aleluia. Glória a Deus.